eu conduzia era um grupo de estudos. E assim, hoje, gente, eu conduzo muitas constelações dentro do grupo, dentro da formação, e a gente tem bastante liberdade para tratar temas e se envolver com temas que são bem delicados. Então, naquela época, eu acho que foi, gente, acho que foi a primeira que eu fiz num grupo. Então, eu estava um pouco insegura com relação a, poxa, a gente vai expor essa pessoa no grupo e tal, e era um grupo pequeno, não era o grupo de aula que hoje a gente tem, né? Hoje nos grupos de aula a gente tem 40, 50 pessoas às vezes. Era um grupo pequeno, acho que tinha 10 pessoas. E aí ficou muito nítido na constelação daquela pessoa que ela via e colocava o marido num lugar muito maior do que ela. E eu me lembro. E aqui eu estou falando com toda a minha humanidade, né? Eu me lembro da minha insegurança de colocar isso dessa forma tão nítida. Então eu dei alguns rodeios, assim, porque ela falava que o marido pagava o curso dela, né? A instrução, o marido pagava não sei o quê, porque ela tinha decidido mudar de carreira, e aí ela tinha, então, apostado nessa carreira. E aí, mas assim, esta questão, e a gente também fala sobre ela, não era o foco da constelação. O foco ele é anterior, que é onde ela colocava o marido, como que ela via o marido. Ela colocava o marido num pedestal, num lugar muito acima. E quando ela faz esse movimento inconsciente, ela está desequilibrando a troca. Esse desequilíbrio de troca, ele promove, então, o que essa frase diz, né, algo que não é mútuo, portanto é tóxico, não faz bem para os dois lados. Enfim, a gente seguiu a constelação, eu não vou me lembrar como que a gente chegou ao final dessa constelação, mas depois de alguns anos eu tive notícias dessa moça que teve uma crise no relacionamento, que teve uma traição e tal. Algo que naquela constelação, anos atrás, já podia ser percebido. Por quê? Por conta do desequilíbrio na troca, do lugar em que era colocado o marido e o lugar onde ela se colocava. Eu tô falando isso porque, assim, nesse momento, o que a gente percebe, né, quando a pessoa vem constelar, às vezes ela vem constelar já uma relação que não deu certo, mas às vezes ela vem constelar outra coisa que a gente percebe um desequilíbrio na relação, e que a gente pode mostrar e pode fazer um movimento ali para buscar ver se existe a possibilidade de equilibrar a relação novamente. Quando se dá o desequilíbrio, então, né? Quando um dos dois se coloca como pai ou mãe do parceiro, quando eles não conseguem se olhar do mesmo tamanho e também não conseguem aceitar o sistema do outro, o sistema familiar do outro. Acho que foi muito isso que eu andei falando naquela aula 54. Depois quem é da comunidade pode entrar e assistir, em que a gente fala muito sobre você olhar o seu parceiro como ele e o sistema que vem com ele, ou seja, os pais dele, os avós e toda a ancestralidade, e você também ser vista como uma pessoa que tem o seu sistema e tudo isso é aceito. Então, numa relação, nunca está só os dois se relacionando, mas tem todo um sistema, todo um coletivo, né, que forma um novo sistema, que depois vão ter novos filhos e tal. Esses dois, eles entram na relação no mesmo tamanho. Quando não entram no mesmo tamanho, tem os desequilíbrios e que aí pode acontecer, né, essa ruptura do relacionamento, tá? Porque às vezes a gente coloca mesmo e se coloca numa posição inferior por questões nossas, às vezes o outro tenta nos colocar numa posição inferior ou numa posição maior, então o que a gente vê também de bastante comum nos relacionamentos é, às vezes, a mulher se colocando no lugar de mãe, para cuidar do filhinho, né, do marido. E, às vezes, as coisas acabam se encaixando, né, porque é cômodo para um lado, cômodo para o outro, porém, não é equilibrado, né? Não existe um crescimento dos dois lados quando a gente faz esse movimento dentro de uma relação, tá? É uma eterna busca. O relacionamento é isso, é essa eterna busca, essa eterna insatisfação.
O Bert Hellinger traduziu isso como esse equilíbrio de troca um pouco desequilibrado, porque ele vai tentando crescer conforme você vai tentando equilibrar um pouquinho mais, você dá um pouquinho mais porque você ama, aí o outro tenta dar um pouquinho mais e vai equilibrar um pouquinho mais porque ama, e vai fazendo essa eterna busca por esse equilíbrio que nunca vai chegar. E é claro, né, que a insatisfação gera conflito. No relacionamento, sempre vai ter insatisfação, sempre vai ter conflito. Os conflitos são aprendizados. Se o relacionamento está estagnado, assim, se ele não tem conflitos, ele está estagnado, ele não, sabe, ele não tem para onde crescer. É a nossa própria busca por nosso desenvolvimento, né? A gente sempre está buscando crescer e desenvolver, a gente acha que tem um pouquinho mais, a gente só vai chegar em algum lugar para a gente morrer. Aí a gente completou. Porque até lá a gente vai sempre achando que tá, sabe, vai buscando aqui, ali.